Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia. E aqui, gente, no intervalo é muito interessante, porque realmente a Cláudia dominou o papo aqui agora, porque nós ficamos muito curiosos, né? Vamos lá então, Cláudia. Você fala muito, você estava contando pra gente desses processos de identificar uma pessoa mentindo num depoimento. Não é simples, né? Não é simples. E tem uma técnica aí. Sim, é muito treino, né? São técnicas de interrogatório. E esse treino faz com que você, a cada dia, fique mais perceptível em frações de segundo. Ah, tá. Você não pode dar muita bandeira, entre aspas, de que você... Nunca. Não, você né? tem Você que... conta uma mentira pra mim, Tem beleza. Né? isso. Embarco mais na sua. Que seja. Mas eu sei que você tá mentindo. Então, num determinado momento, eu vou te brecar, vou reduzir a sua corda, que eu tô te dando corda. Isso, perfeito. Vou reduzir a sua corda para você mesmo se engalfinhar nela. Então, são palavras, são verbos que a gente utiliza, são partes do corpo que você detecta em vibrações maiores, ritmo e tom de voz. Faz um teste comigo, tá bom? Vamos lá. Eu sou cruzeirense. Ai, já vi. Olha aqui, a viradinha, eu sou cruzeirense. Acabou. Ele odeia o Cruzeiro. Sou péssimo pra mentir. Só tenho o nariz grande, só isso. Tá vendo? São fatos, por exemplo, mudar de posição quando alguma coisa me toca e que eu vou te falar que, na verdade, não é o real. Então eu mudo a minha posição, eu giro. Sim. E o meu ombro esquerdo passa para a sua centralização do ombro direito. Nossa, que loucura. É o ombro esquerdo? O ombro esquerdo. Então ele vai me delinear. Então, se você mudou de posição, são várias técnicas que a gente não pode ficar falando tudo. Claro, isso. Mas algumas a gente presta muita atenção. Por exemplo, pupila. A gente presta atenção... Você consegue reparar na pupila? Muito. 23 anos de profissão, né? Gente! Então, então você tem que olhar no olho mesmo. No olho, eu tô focada em você o tempo inteiro. Se a pessoa desvia o olhar, é um problema pra Muita você. gente fala, olhou pra cima, tá mentindo. Não, olhou pra baixo, tá mentindo. Não tem nada disso. Não. Né? Isso é PNL, é diferente. O que é PNL? PNL é programação neurolinguística. Então, é um desvio do olhar, aí você vai estar sugestionando alguma coisa que te incomodou. Mas não necessariamente é uma mentira. Não é uma mentira. Então, você pode estar incomodado com uma pergunta que você ficou sem jeito de falar. Pode ser até uma verdade pesada para você. Sim. Então, às vezes, você não quer revelar aquilo. E aí a gente chama de desvelar uma verdade. Que o que é isso? O seu corpo, ele emana sinais. Então, a gente que está do lado de cá vai começar a prestar atenção em você em todos os aspectos. Desde o momento que você chegou para o interrogatório, o seu jeito de sentar, o seu jeito de cumprimentar, o seu jeito de falar, o seu vocabulário, como que você se reporta a mim, como que você se reporta a um fato passado, os verbos utilizados. Então, isso tudo são técnicas diferenciadas para cada tipo de caso. Um homicídio é uma forma, um estupro é outra forma. Então, você vai diversificando. Mudar o rumo da prosa. Que a gente gosta muito, às vezes, né? O papo tá chato no bar, na conversa. Mas vocês utilizam isso como... Muito. Pra quê? Muito. Quando você tá num grupo, né? E aí você sente que aquela pessoa ali não está em sintonia com os demais. O que você faz? Você muda um assunto de um assunto que vai interessar ele para que ele participe do grupo. Isso a gente faz muito isso. Né? Então, é uma deixa de um verbo para que ele pegue aquele gancho, mude um assunto e todo mundo se interaja. Agora, Cláudia, vamos lá. E o psicopata? O psicopata é aquele cara que é genético. Então, ele já tem uma predisposição de ser agressivo, de ser uma pessoa ruim. Mas pode ser que no decorrer da vida dele, esse gatilho não altere. E ele pode conviver com você normalmente. Mas eu costumo dizer, quem que é seu melhor inimigo? Seu maior amigo. Por quê? Porque ele sabe tudo de você. E te diz as verdades e, né, te coloca contra a parede muitas vezes. Sim. E o psicopata, ele começa a dar nuances. Por exemplo, ele é aquela pessoa que vai ficar... você vai sair com essa roupa? Não, tá muito decotada. Não, usa essa aqui, troca, essa aqui fica melhor. Então, ele começa a te dar
pontos e a mulher não percebe. Ah, não, ele vai mudar. Personalidade não se molda, não se muda, ela se molda. Então, eu vou me tornar acessível para aquela pessoa porque eu tenho interesse. Eu quero buscar alguma coisa de você. E até certo ponto, até eu conseguir aquilo que eu quero, eu vou falar para você o que você quer ouvir. Então o psicopata é inteligente. Muito, muito. Ele é muito igual ao serial killer. Por quê? Porque além da inteligência dele, ele foca no objetivo. E até conseguir tal objetivo, ele é seu parceiro. Então, para vocês da inteligência policial, é muito difícil um psicopata, né? Interrogar, procurar, né? É porque ele vai tentar te burlar o tempo inteiro. Você percebe isso? Total. É. Total. E aí como é que faz, né? Quando é um psicopata, como é que vocês têm que fazer? Tem nuances de pergunta que você deixa a pessoa mais tranquila. Tá. E nesse determinado momento, ela acha que aquilo ali, o interrogatório acabou. Olha só. E aí que você consegue pegar, né? Exatamente Serve um nesse cafezinho, momento. daquela um pão de Exatamente. queijo. Por que, que a mesa é direcionada do delegado? Não tem nada, objeto nenhum. Isso. Porque quem está observando aquela pessoa, eu tenho que ver o jeito que ele se porta ali. Então, se ele vai tamborilar na mesa, se ele vai ficar girando. Então, são aquele tempo que ele está ali, o meu foco totalmente tem que ser naquela figura. Eu não posso perder um segundo, porque eu não posso errar. Porque ali eu posso estar dando um diagnóstico de uma pessoa que é inocente. E de repente... Muita responsabilidade. hein? não pode errar. De forma nenhuma, não pode errar. Mas você trabalha em equipe também, não é? Ou não? Não. Não? Não. Uau, Cláudia. Que responsabilidade, meu Deus. Então, Gente. falar que aquela pessoa é aquilo é complicado. Então, você tem que ter uma segurança fenomenal. Quando eu falo isso para meus alunos, até que eles me perguntaram, né? Ah, você é casado, professor? E aí, a turma toda já imaginava. E aí, um falou comigo assim, mas como que você faz no dia a dia? A gente tem que abster, né? Então, você está num grupo, você tem que abster. Porque como é que você vai ficar analisando todo mundo? Você fica doida. Você consegue fazer isso? Consigo. Mas assim, demorou um tempo, né? Eu imagino que... No começo, eu queria analisar todo mundo, né? Porque eu queria exato. provar. É novidade, né? Eu tô vendo isso, é aquilo. Será que é meu amigo aquilo mesmo, mesmo? minha amiga? Exato. É. Então, aquela pessoa que passa perto de você e te dá aquele abraço, aí faz aquela passada de mão aqui. Isso. 1, 2, 3 e para, corre. Gente, Porque Dica não ótima. presta. Você entendeu? Ai, meu Deus. Os Corre. bastidores adoraram. Não dá. Então a gente vê muito isso. Gente. Né? Amiga, oi querida, aquele querida já não tá legal. Né? Alguém te chama de querida demais, não tá legal. No fundo ela quer te espizinhar. E aí encontra com você e passa aquela mãozinha, 1, 2 e 3 e parou, corre. Porque ela não tem afinidade nenhuma com você e ela simplesmente ela quer te desdenhar o tempo inteiro. Que loucura, hein? Que loucura. A linguagem corporal fala tudo, né? nossa. Então, e trabalhar o cérebro, você vai vendo os mecanismos, você vai entendendo por que, que o hipocampo trabalha, por que, que tem memória, quanto tempo uma memória dura, memória de longo prazo, memória de curto prazo. Aquela pessoa que está naquele depoimento, aí daí a uma semana eu chamo ela de novo. Eu quero testar a memória de curto prazo dela. Eu peço para ela fazer uma ordem inversa do que ela me contou. Ela não sabe. Uau. Por quê? Porque ela está mentindo. Tá mentindo. Nossa. Ela E o não lance- sabe contar uma história Se de trás fosse para real, ela frente. conseguiria contar de novo tranquilamente. Ah, onde você estava no shopping no dia 24 de dezembro do ano passado? Ah, eu estava... Ah, pausa de fala. Então você já sabe que já vai vir coisa mentirosa. Sim, interessante. E a questão do oxigênio no cérebro? Eu busco oxigenar a pessoa para que ela se sinta bem, se sinta ali naquele momento, né, de liberdade, de livre, que não vai ter nada, são perguntas normais, né, e não auspiciosas. E passou um tempinho, vi que você ficou ali numa boa, aí já começam as perguntas, é onde o seu cérebro vai começar a oxigenar de uma forma diferente. Então, a sua adrenalina vai começar a andar mais rápido, Sim. seus neurotransmissores vão estar em atividade intensa e você vai começar a ficar nervoso comigo. E aí você vai pausar, você vai trocar palavra, você vai o tempo inteiro olhar para um ponto e daquele ponto ali você não volta para cá, você vai daquele ponto e sobe. Então, são nuances que você começa a prestar atenção que a próxima vai ser mentira.
Então você para, começa outras técnicas, até novamente você buscar essa pessoa para o seu interrogatório novamente. Cláudia, aqueles aparelhos detector de mentira, aquilo é... Eu ia perguntar isso agora. Não, né? Não, sabe, Isso é pra filme, funciona né? mesmo. aquilo ali era, antigamente nos Estados Unidos utilizava-se muito, né? Porque o detector de mentira, o polígrafo, ele vai detectar o quê? O seu tipo, o seu batimento sanguíneo. E aí, detectou. Tá, se você estiver ansioso no dia, vai falar que você está mentindo. Verdade. Então não tem utilidade. Por isso não tem comprovação científica nenhuma mais. E o psicopata domina isso facilmente. Total. Né? Ele é muito frio. Então aquela pessoa que é muito fria, ela vai te responder em monossílabo. Sim, não. Até o ponto que ela vai ficar incomodada com você e começa o discurso dela, não tem vírgula. Aí você sabe o ponto certo de parar. Você falava de abordagem às pessoas das ruas, né? Sim. Na Copa do Mundo. Sim. Como é que foi isso? Era tão interessante porque o povo estava muito espírito de Copa do Mundo, igual agora. Né? Então, assim, às vezes o cara que ele vai cometer algum tipo de crime, ele está muito ligado no redor. Então, às vezes as pessoas abordavam uma pessoa que estava quieta num canto, enquanto o outro que estava ali, ele entra numa loja para roubar, ele olha para lá, ele olha para cá, ele fica num canto. Aí ele dá uns passinhos, começa a averiguar de novo. E aí você começa a prestar atenção nessa pessoa. Então ele te dá indício de que ele vai cometer algum delito. Enquanto que a abordagem na rua era alternativa e não surtia efeito. E geralmente reforça um preconceito, né? A gente Sim, falava disso. sim, a pessoa negra. Negro, né? Então por que Isso, eu vou pobre. abordar aquele negro que está ali e não vou abordar aquele branco que está do lado dele? Que tá dando todos os indícios que vai fazer alguma coisa. Né? Exatamente. Então, ou seja, a inteligência policial pode trabalha combater nisso. o preconceito. Sim, total. Né? Total. Graças a Deus, né? Interessantíssimo isso, viu? Muito bom. Ela falou de neurotransmissores. Isso. Aí eu entro numa área que é neuromarketing. Nossa. Eu tenho medo disso, viu? Porque eu acredito nisso. Acredito eu sei que é verdade. Exato, por isso eu tenho medo. É sensacional. Eu estudo muito também neuromarketing para entender essa ciência por trás do comportamento do consumidor. E, inclusive, hoje eu dei uma aula de manhã sobre isso. Sobre esse gatilho de compra, sobre a parte da emoção, sobre o sistema límbico, essa parte neural. Que é isso, cara, comportamento humano total, né? Essa parte da ciência e como que funciona na prática. E é possível trazer isso para um coletivo, ou pelo menos para um foco de um público específico que quer se atingir? Não, sem dúvida nenhuma. Sei lá, mulheres de 35 a 40 anos em Belo Horizonte. Sem dúvida. E não exatamente da região. Você consegue comportamento no estilo de mulher, a faixa etária, você consegue ir moldando, né? Perfil, né? Perfil, e é muito louco, assim, coisas mínimas, merchandising, a parte sensorial, então... Cores que gosta, sabores, isso tudo muda, total. Né? Por exemplo, essa aula que eu estava dando hoje mais cedo, eu estava contando uma história simples, que eu fui num salão de beleza, e nesse salão de beleza eu fui tomar um café. E nesse café era um copinho de plástico. De plástico. E isso muda totalmente, olha que loucura, o recipiente onde você toma o café, muda o paladar. Total. Não porque contaminou com o plástico, não é isso, mas literalmente muda. Tanto que tem pesquisas que falam que em restaurante, por exemplo, quem estiver ouvindo a gente, fica aí a sugestão, que dependendo da música que está tocando, o sabor da comida muda. Total. Olha que loucura. A iluminação, né? A iluminação. Do prato, né? Então, essa parte toda sensorial, que é o brand sense também, né? Que traz essa parte sensorial, muda completamente a experiência que você tem com uma pessoa ou com uma marca. Isso é fascinante. Perfume Chanel nunca viraram num plástico, né? Jamais. Pode até vir. Né? Eu dei até sugestão para... Por que aquela água Voss, né? Que é uma água... A embalagem da Voss. É linda, cara, é linda. Isso. Né? Porque ela é feita em um cilindro de quem que fez? Foi um cara da Calvin Klein, que era o design da Calvin Klein, que fez aquele vidro. E ela é uma água, põe uma água num jarro, a Voss, e uma mineral teste qualquer. Cegas. Ninguém vai sentir tanta diferença, não. Só que a embalagem muda completamente, essa percepção do produto. Isso não dá para negar, né? A gente pode até fazer uma crítica com relação a isso, mas tem que ser levado em conta que a humanidade trabalha com isso, né? Com certeza. Pode elevar a percepção de valor ou cair completamente. Tanto que eu falei com a dona do salão, ela, mas eu achava que era besteira. Eu falei, não é besteira. É uma mínimos economia detalhes que não muda justifica. E talvez esteja afastando alguns clientes, alguma coisa nesse sentido. Certeza. Existe uma ética, um limite ético para trabalhar com neuromarketing? Como é que é isso?
Por que o chocolate Tem. fica lá na beirada do caixa, assim, chamando, venha, Tem o venha, limite né? Aquela beirada do caixa é um perigo. Tem um limite entre entender o que é persuasão e o que é manipulação. Porque vamos você lá. usar isso pro lado ruim, né? Realmente você pode usar em qualquer área, levar pro lado da manipulação, porque você sabe como que o cérebro funciona. Então tem muito no marketing, todo mundo fala de gatilhos mentais. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem gente que usa os gatilhos realmente para parte de manipulação, para levar a pessoa a fazer coisas que vai contra a vontade dela. Isso é manipulação. Já o lado da persuasão é quando eu consigo convencer e conduzir essa pessoa ali para, por exemplo, uma opção de compra. Isso. Então, a gente consegue ir para os dois lados, os dois universos. Então, tem que tomar cuidado com esse estudo da neuromarketing, da neurociência, porque dá para manipular. Isso, e muita gente é Uhum. manipulada. É. A gente não percebe, é muitas vezes oculto. A gente não percebe e acaba sendo manipulado a tomar aquela decisão de compra. O marketing negativo, né? Tem demais, chama, tem é. demais. Infantil, tudo foi proibido, né? Isso, Da exatamente. propaganda Tem infantil, leis, né? sim, Isso. levava a manipular essas crianças realmente, que, ainda mais crianças que não têm menor discernimento, né? Ali foi proibido de ser na televisão. Boa. Vamos lá, Lucas. Esse mundo todo aí envolve muito a sua área também, né? O que você está achando disso tudo, assim? Né? Dessa área do neuro, né? Da neurociência. Sim, é interessante quando você fala sobre esse uso, né? Porque entra realmente nessa parte dos dados todos, né? Você estava mencionando lá atrás sobre esses perfis, né? Você consegue colocar um produto anunciado para uma pessoa que tem um perfil muito específico ali, que vai eventualmente se interessar por aquilo, né? Isso é algo que entra, né, nessa questão da proteção de dados como um cuidado específico que se tem que ter com a maneira de usar esses dados também, sabe? Algo que a gente vê sempre, assim, você mencionou os cookies, né? Talvez o pessoal não tenha entendido exatamente o que é o tal do cookie, que não é o biscoito, né? Não é o biscoito, definitivamente. Não é o biscoito, que é um programinha de computador, né? Assim, o browser, né, que é onde você entra, o seu navegador de internet, ele tem a capacidade de instalar determinados softwares que são muito simples, assim, que vão pegando as suas, vai ele tendo o seu rastro, né? Ele vai conseguindo deixar seu rastro alocado de alguma forma. Isso é algo que é evitável, assim, né? Você pode bloquear esses cookies, tem muitos sites que já vêm hoje com isso, né? A NPD acabou, na verdade, de regulamentar Você ia isso. falar de janela anônima. Tem a possibilidade de usar uma janela anônima, um navegador que não vai fazer isso e tudo mais. E aí, eu penso que o mais interessante é as pessoas entenderem como que esses mecanismos funcionam efetivamente, né? Porque, assim, né, essa questão da janela anônima, isso Não vai é tão até... anônima. Não, na verdade, assim, isso é interessante de ser usado e tudo mais, mas tem coisas que vão um pouquinho além que fazem mais sentido, assim, né? Então, por exemplo, eu não quero ficar sendo rastreado, eu não quero receber nenhum tipo de propaganda, nem nada, assim. Poxa, tem navegadores que já fazem isso nativamente, né? Tem um que eu gosto muito, que é o Brave, que, assim, você escolhe não receber propagandas, né? Então, você entra no YouTube, eu só entro no YouTube pelo Brave, porque eu entro no YouTube e não tem propaganda. Eu nem sei mais o que é propaganda no YouTube por conta disso, assim, pela escolha do navegador. E aí é super interessante porque eles te dão a opção de você receber determinada publicidade, né? Mas você é remunerado pela publicidade, é super legal. Eles fizeram um token, Nossa, né? isso eu não sabia. E aí, assim, eles mostram algumas coisas, às vezes vai ter a ver com coisas que você gosta, mas a maioria não tem, porque eles não estão te rastreando. Isso. Então, assim, tem muita gente que anuncia lá que está mais nesse mercado de criptoativos e tudo mais, então vai anunciar uma exchange de criptomoedas e tudo mais, mas aí se você vê aquela propaganda, ele te dá um tokenzinho que depois você pode converter em dinheiro, Isso. efetivamente, assim, sabe? Então, Legal. é uma Que, na mudança verdade, ele está tentando de... te atrair também, Ele está tentando né? também, mas assim... De uma forma mais honesta, né? Mas mais aberta, assim, muito né? transparente, que era o que eu estava transparente. falando antes, assim, É. né? Ele te dá transparência É possível disso. trabalhar com transparência. Nisso. Totalmente, assim. Então, eu penso que o mais importante é todo mundo começar a compreender que, assim, não existe um problema de fato dos dados serem usados. Na verdade, a lei de proteção de dados, ela dá essa possibilidade, né, de que os dados sejam usados. Né? Proteção de dados e privacidade tem uma confusão, assim, né? A privacidade é eu não querer que haja um acesso. Sim, a invasão, né? A proteção de dados, ela tem a ver com a possibilidade... autogestão dos seus Exatamente, dados, né? Ser exatamente. mais autônomo. Assim, Exatamente.
Exatamente. Isso. E a privacidade então, assim, não permitir mesmo. Não permitir que se tenha o acesso, assim. Mas uma vez que eu dou o acesso, Isso. eu preciso fazer com que esse acesso seja feito, né? O tratamento seja feito de maneira que aquilo não vai me trazer nenhum tipo de prejuízo. Assim. Responsável, então, né? Eu não quero, por exemplo, que eu dê, né, meus dados para uma empresa de telefonia, que era o que estava sendo comentado lá no início, né? E essa empresa distribua isso para outros tipos de players no Vende, né? mercado ali, né? Teve uma construtora de São Paulo que foi condenada, assim, com relação a isso, porque o que aconteceu? Ela vendia o apartamento e tinha alguém dentro da empresa que pegava os dados das pessoas que compravam o apartamento e davam para uma empresa que fazia decoração. Nossa. E aí, assim, Nossa, poxa, pronto. comprou o apartamento Vou agora, decorar. então, assim, tem que decorar, entra em contato e a pessoa falou assim, mas como assim? Você sabe? Já sabe. Eu não divulguei isso para ninguém. A única empresa que sabia disso era a construtora. problema Então, sério, tem sim. alguma coisa errada. Gravíssimo isso. E aí ajuizou uma ação e conseguiu ter ali um ressarcimento com relação a esse importúnio que aconteceu ali na vida dela, né? Então, no final das contas, se essa empresa tivesse sido transparente, tivesse falado assim, Isso olha, que eu ia te falar, eu tenho aqui um decorador. Exato, eu posso assim, te olha, eu dizer. posso... que trabalham comigo, né? Exatamente, Isso. assim, se achar que é interessante, a gente vai divulgar e você vai poder decorar seu apartamento, assim. Ele já conhece o apartamento, Sim. né? Não ia ter jogar problema, aberto, né, jogar Lucas? aberto, jogar aberto. Esse que é o ponto, assim. Então, Tá. a partir dessa compreensão, a gente começa a ter ali uma maneira de pensar sobre os próprios dados, sobre o que está sendo feito, que é mais interessante. Boa. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Podia continuar aqui, tem muita coisa, né, que a gente conversou, inclusive fora do ar também. Mas eu queria que vocês deixassem os contatos, né? Começando contigo, Helena, como é que a gente entra em contato com você? Pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, contratar, inclusive? Como é que... Vou passar meu Instagram. Meu Instagram é Helena Lima, cheio de pontinho, porque eu queria Helena Lima como usuário e não tinha só Helena Lima. Então, Helena Lima, dá para acompanhar meu trabalho por lá. Tem muito conteúdo por lá também, para profissionais que querem essa parte de branding pessoal, gestão de marca pessoal, enfim, marketing também. Tudo que a gente bater um papo aqui, eu falo muito sobre lá também. Muito bom. Obrigado, viu, Helena? Obrigada. Já é mineira, mineroca, né? É mineroca. Mineroca. Como diz o homem de Carajás, do Maranhão, do Piauí, por aí vai. Vamos lá, Lucas. O Decon, né? Decon, né? Isso, exatamente. O Instagram também é uma ótima forma de encontrar o escritório, é decon.law, L-A-W, né? De lei em inglês. Então lá dá para acompanhar a gente, lá também vocês vão conseguir acessar o nosso LinkedIn, que tem bastante conteúdo, tem muita coisa bacana que a gente publica por lá e, enfim, vai ser fácil encontrar a gente. Muito bom. Cláudia, antes de deixar o seu contato, eu queria te perguntar assim, rapidamente, né? Algum caso, sem citar nomes, é claro, mas que foi muito difícil para você, que foi muito pesado, assim, que te deu, até te transformou um pouco, assim. Você pode falar pra gente? Sim, foi um caso no Rio Grande do Sul, onde a mãe picou a criança e jogou dentro de uma mala. E quando eu fui convidada para falar sobre o caso, aquilo me chocou de uma tal forma, porque a mãe tinha uma companheira e essa companheira ajudou a picotar essa criança. E essa criança já vivia dentro de um armário quando a mãe saía. E a pessoa que morava com ela, que era a companheira, deixava essa criança dentro de um armário, batia, e essa criança sofreu muito, 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 muito. E depois a mãe viu que essa criança estava incomodando e resolveu dar fim a essa criança. E aí a mãe mata, retalha, coloca numa mala e sai no meio da noite para jogar essa criança num determinado ponto. Só que ela esqueceu que tinham câmeras no percurso. E nesse percurso foi apurado todo o caminho que ela fez. Então eu paro e penso, até na minha análise no tempo, eu falei, gente, uma mãe ter a coragem de retalhar, de cortar, de pegar o seu filho, colocar dentro de uma mala, ajustar para não ser visto, sair carregando essa criança e simplesmente jogar. Ou seja, era um objeto que não me servia mais, não me interessava mais e eu joguei. Então, a capacidade do ser humano em ser cruel, a capacidade de uma mãe de não estar preparada para a função de mãe, simplesmente teve um filho e
aquilo não era importante para ela. Não era um ser humano, Não né? era. Era um objeto, Era um igual você objeto. falou. E eu preciso me livrar dele. Sim, eu quero isso. Você está me atrapalhando a minha convivência com a minha companheira. Sim. Então eu não quero ficar com ele. É. O jeito mais fácil de eu fazer isso é o que aconteceu. E não ter arrependimento, não ter nada, absolutamente nada na fala dessa pessoa que tenha um pingo, um remorso qualquer. Então, em tantos anos de profissão, conseguiu me chocar, porque eu falei, gente, não é possível, saiu do seu ventre e você não ter apreço nenhum. Empatia Mas esse zero. é um caso né? de psicopata? Ela era Com psicopata? certeza, Com com certeza. Bom, Tem Cláudia, muita força para você, viu? Muita Obrigada. força. Parabéns. Tá? Obrigada. Quem quiser entrar em contato contigo, conhecer os livros, né? Como é que a gente Pode faz? entrar no Instagram, é claudia.criminal, P-O-N-T-O, criminal por extenso, né? Claudia.criminal, tudo escrito por extenso. Isso. A gente bate um papo lá, a gente conversa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu tô lá à disposição para quem quiser trocar uma ideia sobre a criminologia. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. A todos vocês. Valeu demais. Chegamos ao final do nosso programa. Espero que, com certeza, né? Espero não, com certeza, os horizontes se abriram, né? E aqui é só o começo. Cada um que esteve aqui já deixou o seu contato para que você se interesse um pouco mais e tome bastante, né, cuidado, procure se informar sobre as questões envolvendo as pessoas, tanto no mundo real quanto no mundo digital, tá bom? Valeu demais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.